Olá, este é o Por Dentro da Política Especial e vamos falar sobre a Guerra de Canudos com o professor Rodrigo Medina Zani, que é professor da Unifesp e coordenador do Grupo de Pesquisa Conflitos Armados, Massacres e Genocídios. Muito bem-vindo ao estúdio da TV Assembleia SP, professor. Prazer conversar com o senhor. Antes do começo da nossa conversa, vamos apresentar ao nosso telespectador um pouco do que foi esse conflito no Nordeste brasileiro, no norte da Bahia, a Guerra de Canudos. Vamos à reportagem. Num contexto de seca, fome, desemprego e violência de grupos armados a serviço de latifundiários, o Nordeste do Brasil, no final do século XIX, foi o local propício para o fanatismo religioso e o aparecimento de beatos, como Antônio Conselheiro, personagem central na Guerra de Canudos. O arraial no norte da Bahia, que chegou a juntar 25 mil habitantes, se revoltou contra o governo e foi duramente combatido pelas forças militares até o massacre total, em outubro de 1897. Contra a cobrança de impostos, Conselheiro era confundido como defensor da volta da monarquia. Canudos se tornou conhecida em sua dimensão a partir da obra Os Sertões, de Euclides da Cunha, engenheiro militar, escritor e jornalista, correspondente do jornal O Estado de São Paulo, em 1897, para fazer a cobertura do conflito. O lugarejo desapareceu do mapa em 1969, quando as águas do rio Vaza Barris foram represadas, formando o açude de Cocorobó. Professor, é isso que está na reportagem, mas eu gostaria de falar com o senhor ainda sobre Canudos, o que isso representa para nós brasileiros hoje. Só lembrando, as imagens que se viu na reportagem são do filme A Guerra de Canudos, 1997, dirigido por Sérgio Rezende, e algumas imagens também de Vidas Secas, de Nelson Pereira dos Santos, da obra de Graciliano Ramos. O que falar de Canudos nos dias de hoje? Parece que está tão longe, né, professor? 1897. Pois bem, a sua pergunta primeira me faz lembrar de uma sentença da professora Emília Viotti da Costa Vieira, quando diz por que se tornou historiadora. Ela diz por se interessar pelo tempo presente, mais do que pelo passado. Ou seja, o estudo, a incursão do historiador sobre o passado só ganha sentido às luzes do presente, da sua própria existência, né? Ele o faz com os pés incrustados no presente, mirando o passado a fim de tentar responder demandas do seu próprio tempo. E as demandas são muitas para pensar os sentidos e significados da Guerra de Canudos de 1896 e 1897, porque muitas das problemáticas sociais que configuram a trama histórica de Canudos seguem presentes. Inclusive é possível dizer de uma disputa bastante acirrada sobre essa memória da guerra, movendo interesses diversos, não é? Entre uma história oficial, aquela escrita pelos vencedores, entre Sim. uma proposta de história vista de baixo, que defende a academia, não é? A universidade, e a própria tradição oral da memória da guerra, ou seja, como ela foi e vem sendo transmitida de geração para geração. Eu considero que um primeiro problema, que não é apenas historiográfico, não é apenas conceitual, não é uma pequeneza, não é? Seja envolvendo a caracterização desse processo histórico. Como guerra, é importante dizer que não se trata de uma guerra convencional, ou seja, não moveu duas forças regulares antagônicas. Tampouco pode-se falar de uma guerra de secessão, não é? Um conflito intestino também convencional. Insurreição, revolução, todos esses termos, levante, foram usados para caracterizar Canudos. Eles referem esse tipo de disputa a que eu me referia, não é? Eu acho que a melhor forma de caracterizar o que ocorreu entre os anos de 1896 e 1897 foi um movimento bastante importante de desobediência civil que conseguiu catalisar descontentamentos, recalcamentos, não é? Oriundos de restrições sociais bastante severas e que acabou vertendo o sangue de em torno aí de 25 mil conselheiristas e
5 mil oficiais, praças e soldados do Exército brasileiro, diante da repressão que se abateu sobre esse movimento de desobediência civil. E era preciso tanta força, tanta energia, havia o risco mesmo, porque aquelas pessoas eram desgraçadas à sua própria sorte, vamos dizer assim, lá num lugar ermo, sem comida, sem emprego, sem assistência de governo, sem nada. Eles parecem que estavam esperando o fim do mundo. Era isso, professor? Pois bem, essa pergunta parece simples, mas é bastante complexa, não é? E primeiro eu vou começar pela última parte da sua pergunta. Se esperavam os conselheiristas o fim do mundo ou não, não é? Trata-se este movimento de um movimento messiânico. O messianismo do Brasil, que é um tema bastante profícuo de pesquisas historiográficas, ele tem a ver com o milenarismo, não é? O milenarismo no Brasil, ele se constitui a partir de uma chave que na sociologia é proposta como conceito por Max Weber, não é? De fiéis que esperam a vinda de um Messias para a consecução do reino de Deus na Terra, não é? Mas é aquela história do 1000 verá, 2000 não chegará, essa coisa da religião, o medo, o mistério, né, exatamente, é isso. O fim do mundo. É o fim do mundo. É importante entender que no caso de Canudos, como do messianismo no Brasil como um todo, os fiéis têm o papel não apenas de esperar, mas o protagonismo de organizar, não é, a mediação do Messias com a consecução do reino de Deus na Terra. Tem esse protagonismo que, no caso de Canudos, ganhou a forma pura e simplesmente da desobediência civil. Nós temos que... Não se paga imposto, não se obedece à lei. Nós temos que considerar dois aspectos antes de adentrar nesse caminho, né? Nesse percurso. Primeiro, a República era recém-nascida. Né? Ela data de 1889, tanto quanto a libertação dos escravos um ano antes, 1888. Pois bem, Canudos é fundada em 1893, como Belo Monte, na verdade, né? O povoado de Belo Monte, por Antônio Conselheiro, depois de mais de 2 décadas de andança, né, de peregrinação. Ele que havia sido professor e advogado, né, depois de uma tormenta pessoal que levou ao fim do seu casamento, ele passa a andar pelo sertão e pregar, né? Reformar igrejas. Exato. Antônio Mendes Maciel, conselheiro. Alcunha Antônio Conselheiro. Pois bem, fundando a comunidade de Belo Monte, que tipo de interpretação se produz sobre a recém-nascida república, não é? Que conseguiu dar poder político a elites locais? Eu me refiro àquilo que Gilberto Freire nominou patriarcalismo, não é? O próprio coronelismo, que data lá do período regencial, né? Formado no período regencial, mas que com o advento da República consegue ascender às mais altas estruturas de poder, sobretudo os poderes locais, não é? São organizados por eles, o que inclui a cobrança de impostos. Sim. Para o peregrino conselheiro, não é? Em Belo Monte, o Estado republicano era percebido exatamente pela via da violência da cobrança de impostos. Então a defesa que ele faz é a da pura e simples desobediência civil, não é? Não pagar impostos. E o discurso libertário, emancipacionista, não é, de Antônio Conselheiro acaba cooptando sertanejos pobres. É importante dizer que a libertação dos escravos, não é? Ela é um ato final, digamos, ao ciclo da cultura do açúcar sobretudo, e que colocava o Nordeste brasileiro em proeminência econômica também, não é? O ciclo econômico posterior desloca o eixo, não apenas econômico, mas político, não é, do Brasil para a região sul-sudeste, primordialmente, não é? E nós temos um grande contingente de sertanejos pobres, não é? Vitimados pela gravíssima situação econômico-social, aliados a escravos recém-libertos, que é preciso dizer, foram excluídos completamente da economia formal e dos próprios núcleos de sociabilidade urbana, não é? Para dizer que vagavam errantes pelos rincões Mas desse 25 país. mil pessoas no mesmo lugar? Hoje 25 mil pessoas. 25 mil pessoas, o que implica dizer, não é? Segundo as palavras dos próprios habitantes da Nova Canudos, não é? Antiga Cocorobó, que eu visitei há certo tempo, que não fosse a Guerra de Canudos,
a cidade se tornaria a capital da Bahia. Esse é o entendimento que eu pude perceber que vigora ali, porque era a segunda maior cidade em termos de densidade demográfica do estado. O senhor foi conhecer o açude, aliás, o Antônio Conselheiro, o visionário, falou que o sertão ia virar mar e virou mesmo, né? Virou o açude ali, inclusive engolindo a Canudos, que mais recentemente, em 2013, por conta de uma seca absoluta, voltou com alguns ícones da velha Canudos ali, parece que é a igreja e tudo mais, viu, professor? Dava até para procurar ali, escarafunchar a história dentro do açude de Cocorobó. Sem a menor sombra de dúvidas, porque a disputa pela memória da guerra, ela segue em curso. Sim. E, de novo, não é, envolvendo interesses muitíssimo antagônicos. O que ocorreu em 1969, quando o palco do conflito, que eu melhor caracterizo na sua etapa final como um massacre de Canudos, não é? O final mesmo. Exato. Acabou sendo solapado pela fria lápide de um espelho d'água, que é o açude do Cocorobó. Isso não por acaso. É preciso dizer que no ano de 1969, quando a ditadura militar de segurança nacional havia recém-recrudescido seu aparelho repressor, né? Me refiro ao AI-5 de dezembro de 68, aquilo era uma mensagem expressa às ligas camponesas. Apagar a memória para que ela não fosse reivindicada, não é, pelos grupos que militavam contra o Estado repressor e que enveredavam ali pela guerra de guerrilha, não é? Pelo foquismo, que tinha duas vertentes elementares, a guerrilha urbana, não é? E a guerra popular no campo. Né? Então, era uma mensagem expressa a esses grupos. Como é que aquele povo pobre e desarmado conseguiu encontrar a resistência e foram levas de militares, foram pelo menos 3, né? Quatro expedições. Né? 4 expedições militares fortemente armadas e eles conseguiram resistir. Aliás, a última, né, que foi o massacre, porque ninguém se curvou, já não havia mais praticamente população, parece 4 pessoas, é isso, professor? Veja, em verdade, as 2 primeiras incursões envolveram o poder local. As 2 últimas envolveram tropas federais, efetivamente. Né? A primeira delas... Seria como essa nossa Força Nacional hoje? Eu digo que é a incorporação de várias polícias. A Polícia Militar de São Paulo foi lá também, né? 17 estados. 17 estados. 17 Estados Unidos para vencer 17 Canudos. regiões, né? Mesmo, sim, para vencer Canudos. O que eu posso dizer é que o conflito ele principia de uma forma bastante episódica, não é? A população de Belo Monte havia comprado madeiramento na cidade de Juazeiro para reformar a igreja, não é? E como houve uma articulação ali, ao se perceber o adensamento populacional do lugarejo, não é? Os coronéis, os grandes proprietários de terra, 60% das terras da Bahia pertenciam a pouquíssimas famílias de coronéis, né? Começam a se preocupar. Aliados da igreja, que haviam patrocinado, não é, a recém-parida República, começam a pressionar o governo do Estado e o governo federal para dizer, olha, este movimento que prega a desobediência civil, que inclusive destruiu tábuas de cobranças de impostos, não é, é perigoso para a República. Então começa-se aí a criar ficcionalmente a ideia de um movimento monarquista que assaltaria o governo republicano do dia para a noite. Não é algo fantasioso, conforme a como se fosse, inclusive, financiado por monarquistas. E os vendedores da madeira não entregaram a madeira, o que gerou um outro boato de que os conselheiristas tomariam de assalto a cidade de Juazeiro para pegarem o madeiramento e aí conseguem que tropas do Estado ali fiquem alocadas, esperando o assalto dos conselheiristas, que acaba não ocorrendo. Quando essa tropa se retira, os conselheiristas se dirigem à cidade e em Uauá há um conflito que culmina na morte de 5 militares e 150 conselheiristas, não é? Essa foi o primeiro ato, em 1896, da guerra. Retornando a Belo Monte, esperando uma segunda incursão, esta vem do governo do Estado, é vencida e os conselheiristas, armados com facões, com instrumentos agrícolas. Com o próprio peito, inclusive, achando que não iriam morrer? Ou que se morressem, ascenderiam ao reino de Deus, não é? Mas isso não tem muito a ver com o que a gente vê nesses atentados terroristas hoje em dia? Aí? São coisas distintas, é preciso guardar as devidas proporções. O messianismo no Brasil ele é eivado de caracteres próprios, não é?
é distinto do fundamentalismo religioso na sua matriz, por exemplo, médio-oriental, né? São tempos muito distintos, mas é preciso dizer que após a segunda incursão, os conselheiristas conseguem se apropriar de armas das tropas vencidas ou desertoras. Isso acontece na terceira expedição também, que já é enviada pelo governo federal e que é desencadeada por pressões do Norte e Nordeste, dos grandes coronéis, da igreja, mas que encontram eco na imprensa paulista e do Rio de Janeiro, que começam a construir esse espectro de um levante monarquista financiado por potências europeias desejosas por estabelecer um antigo regime no Brasil, não é? Pois bem, isso funciona. Cria-se uma comoção nacional, jornais monarquistas, por exemplo, são empastelados, um dos seus editores é assassinado, não é? O editor de 2 jornais é assassinado. Ou seja, um clima efervescente no país. Exato. A terceira expedição é vencida pelos conselheiristas. Aí se organiza a quarta expedição, que é dividida em 2 grandes divisões, não é? E que empreende um cerco a Canudos, que é dos maiores crimes humanitários da nossa história toda. Aí entra a sua pesquisa de massacres. Sim, exatamente, porque, por exemplo, a população canudense sitiada, ela é canhoneada sistematicamente do alto do Morro do Mário, não é? Que é o chamado Morro da Favela, porque é uma planta que foi usada no Rio de Janeiro para fazer as coberturas, né? De casebres, por isso o termo favela, mas do alto do morro foi colocada uma peça chamada de matadeira, né, que esquartejava pessoas, homens, mulheres e crianças cotidianamente. A população foi privada de acessar o rio Vaza Barris e, portanto, morreram de sede. O Antônio Conselheiro, por exemplo, morreu de diarreia, não é? Especula-se. Evidentemente, dadas as péssimas condições sanitárias e a privação da água. Há registros de crianças que bebiam urina de suas mães em função disso, não é? E o massacre ele se caracteriza não só por isso, mas porque as últimas incursões incendiaram em torno de 24, 25 mil casas, matando queimados os últimos conselheiristas. Há cerca de 300 mulheres e crianças que foram aprisionadas e estupradas coletivamente ou vendidas como escravas sexuais. E por que tanta violência do Estado, perpetrada pelo Estado, professor? E denunciada pelos presentes, com o próprio Euclides da Cunha. Muitos denunciaram a degola. Hoje, no Parque Estadual de Canudos, não está soterrada, não está coberta pelas águas, a região do chamado Vale da Degola. Ali, não só os últimos resistentes, mas os que se renderam, foram todos degolados e seus cadáveres ficaram ali insepultos. Tanto é que eles só puderam ser enterrados graças ao esforço das populações de cidades de 60, 70, 80 quilômetros de distância, onde se percebia o cheiro insuportável da putrefação dos cadáveres. Então, organizaram esforços para irem até lá e enterrá-los. Uma violência muitíssimo contumaz que dava a saber à população brasileira os contornos da tal velha república. Por que tanto ódio, professor? A gente já está caminhando praticamente para o encerramento da nossa conversa, mas é importante falar como que surgiu e como que esse episódio marcou a nossa história até hoje. Vamos pegar aqui o que vem de lá para cá, dessa história de Canudos. Na minha concepção, o que vem de lá para cá, a grande permanência histórica, é o ódio de classes. Ódio de classes. O que explica a violência contumaz do massacre. Contra nordestino, o ex-escravo negro. Mas contra nordestinos por nordestinos, inclusive. Mas aqueles a quem interessava o procedimento tanto ideológico de descaracterizar o movimento conselheirista, de criar um espectro monarquista ficcional, esses interesses estão distantes demais do palco do conflito. Esses não pegam em armas. Quando rasga a metralha, quando rugem os canhões, esses interesses estão encastelados, nos palácios governamentais, encastelados nas casas grandes, das grandes fazendas da região. E nós temos que considerar que o grande latifúndio, a miséria, a política da seca, Mas não devia ser o contrário, professor. Aliás, a história contada por Euclides da Cunha nos Sertões mostrava que o sertanejo, o nordestino, antes de mais nada, um forte. Essa visão que se devia ter de um brasileiro corajoso, que encarou o exército ali, mesmo desarmado. Pois é, num movimento notável de desobediência civil. Essa visão euclidiana... É romanceada Canudos, também? Que é bastante romanceada, ela se reproduz
na fotografia, na literatura, no cinema e até mesmo nos discursos historiográficos, não todos, não é? Sim. Mas esta imagem do Nordeste, do sertão ardentíssimo, não é? Essa é uma expressão cunhada por essa visão euclidiana. Da não é? terra estorricada. Precisa ser relativizada. Nós mesmos, quando fomos a Canudos, eu me refiro a um grupo de historiadores que ali esteve para mensurar esse processo de transmissão oral da memória da guerra, nós viemos embebidos com essas visões e tivemos que desconstruí-las, muitas delas, não é? Eu me lembro Por quê, professor? Eu me lembro de ali chegar, muito inspirado pelas fotos, não é? Sim. Que mostravam a agrura do sertão, e ler, num dos primeiros casebres que encontramos, uma placa escrito: faça aqui sua inscrição para o Big Brother Brasil. Não é? Encontramos bancos, encontramos a presença do DENOX, do poder público. Não é? DENOX, para quem não sabe, Departamento Nacional de Obras Contra Secas, que é vinculado aí ao governo federal e foi criado na época do Império, né, professor? Sim. Encontramos a presença atuante de uma igreja muitíssimo inspirada pela teologia da libertação, não é? E defensora de uma retomada da memória Sim. da Guerra de Canudos, nesse sentido emancipador, que, veja, a disputa pela memória, envolvendo inclusive poderes locais, segue tentando impor uma visão dos vencedores contra aquela que significa exatamente a emancipação, a luta que você referiu do povo brasileiro contra poderes estabelecidos há séculos e mandatários da nossa política. Veja se não é por acaso. Quais são as articulações que passam a fazer pressão sobre o governo federal para se mover contra os conselheiristas? A igreja à época e os grandes proprietários de terra. Quem vai lá, não é, e opera a repressão é o exército. São os três pilares que sustentam o Brasil monárquico e adentram as estruturas de poder do Estado republicano, fazendo valer a sentença que no Brasil, não é, tudo muda para que permaneça como antes estava. Os pilares estruturais seguem sendo mesmo sob outra roupagem. Professor Rodrigo, já quase no final, eu gostaria de perguntar o que vem de Canudos para hoje e se é possível uma nova Canudos. Quando as pessoas, quando a população, vamos imaginar uma Canudos pulverizada Brasil afora, em vários núcleos, quando as pessoas se recusam a pagar impostos, ou seja, sonegam, quando as pessoas dizem não para as leis que estão aí colocadas, quando as pessoas afrontam os governos municipal, estadual, federal, de alguma maneira a gente não está levando essa memória de Canudos para os rincões do país? Para todos os cantos? Que memória, né? Eu insisto em referir que existe uma disputa pela memória. A memória ela sofre naturalmente processos de degradação. A marcha inexorável do tempo Sim. tende a fazer com que ela se perca. São procedimentos externos que ressignificam a memória em diversos suportes. O passado vai sendo reescrito? Exato. Nos estudos historiográficos, na literatura, no cinema, não é? A história é recontada sempre a partir de novos prismas, não é? Então, que memória a gente deve sublinhar, não é? Ou recuperar? Efetivamente a luta do povo nordestino, no caso do sertanejo, dos caboclos, alijados das estruturas de poder, dos escravos recém-libertos e jogados à própria sorte, não é pura e simplesmente de um lugarejo que se recusa a pagar impostos, que não pode ser comparado à sonegação que industriais fazem, que comerciantes fazem, são coisas muitíssimo distintas. Essa memória tem muito a nos dizer hoje, motivo pelo qual movimentos sociais de luta pela terra reivindicam essa memória, tanto quanto as ligas camponesas corretamente o faziam. Né? Professor, e a barbárie ainda está aí? Quando, por exemplo, atentados terroristas, quando alguém pega um caminhão e passa por cima de gente num lugar que a gente tem em alta conta como civilizado. Quer dizer, isso também não reproduz um pouco daquele ódio de Canudos, professor? Vejam, de novo, né? É preciso guardar balizas históricas importantes. Né, já para as suas considerações finais e o que faltou dizer, professor. Para que nós não sejamos anacrônicos, mas evidentemente a violência é uma permanência histórica, não só no que se refere à história do Brasil, mas à história contemporânea como um todo. Nós nos devemos
nós devemos nos preocupar muitíssimo quando percebemos o recorrente uso da violência como instrumento para a consecução de políticas, né? A intolerância política, a intolerância religiosa, o ódio de classes, que é um ódio fundante de todos os demais, na minha humilde opinião, não é? Como eu opero a minha filosofia de história, né? É que deve nos saltar aos olhos para que barbáries como essa, para que massacres como esse não voltem a ocorrer, porque eles ocorrem. Eles ocorrem. No campo, os militantes e movimentos sociais seguem sendo vítimas de violência, seguem sendo assassinados. E o poder público muitas vezes está envolvido, não é? Ou protagonista delas, ou conivente com elas. A gente tem que repensar a nossa história a partir das permanências. Os poderes locais seguem existindo, o grande latifúndio, a violência da expropriação, não é? Das classes trabalhadoras, sobretudo nos rincões desse país. Não é? Tudo isso deve nos preocupar. E é por isso que professores e pesquisadores nos ajudam aí a polir e reconhecer essa história. Muito obrigado por sua entrevista, viu, professor Rodrigo? Eu agradeço pelo espaço. Volte mais vezes à TV Assembleia SP, é sempre um prazer conversar com o senhor. Compromisso firmado. O Por Dentro da Política Especial fica por aqui. Muito obrigado por sua audiência.